do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. Que isso, minha gente. Então é o seguinte, a pessoa diz que recebeu o chamado de Deus, entendeu? Largou todo o seu trabalho, largou todo o seu envolvimento profissional para viver, como a gente fala no nosso evangeliquez, viver da obra, ou para a obra, ou viver do reino, ou para o reino. E a pessoa pode ter um chamado especial de Deus, não pode? O que você acha? Alguém pode receber um chamado especial de Deus para deixar todas as suas atividades profissionais para viver especificamente assim. Alguns fazem isso contando com o apoio de outros, e aí os outros apoiam, a pessoa faz isso. Outros fazem isso na expectativa de receber alguma coisa. Isso às vezes acontece. Tem muita gente aí que vai de galho em galho tentando alcançar alguma coisa, mas não é porque teve chamado, não. É porque não tá querendo enfrentar o batente. Que tem gente assim, o que você acha? Tem ou não tem? Agora, e se Deus chama? E se Deus chama? Se Deus chama, aí já entra no conceito de renúncia. É o que diz uma querida ouvinte: eu conheço o evangelho e sei que sem renúncia não tem como chegar no céu. Mas o que de fato é essa renúncia que a Bíblia diz? Eu tenho dúvidas, porque uma amiga recém-casada me disse que ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus. E ela completou: Deus proverá todas as coisas, afinal eu estou na direção dele. Só que, olha bem, só que as contas deles estão atrasadas e eu achei uma tremenda loucura e uma irresponsabilidade. Afinal de contas, se ele está falando que Deus proverá, por que as contas não foram pagas então? É o que pergunta a nossa ouvinte, e qualquer um vai questionar isso aí, ainda que seja uma coisa do outro, né? Porém, diz a nossa ouvinte, eu também me questiono, se não sou eu que sou incapaz de me renunciar por amor ao Senhor. Como saber o que é direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa? Como é que sabe, gente? Isso é uma coisa da sua cabeça. O meu sonho é pegar uma van e sair pelo Brasil inteiro pregando o evangelho, começando pelas praias, litoral, entendeu? Fazer evangelismo na praia. É um desejo, isso é uma coisa boa. Pô, que benção, hein? Deus abençoe. Agora, é um chamado de Deus ou é um desejo pessoal? Como é que você sabe? Como é que você faz? Olha quem encrenca, hein? Porque às vezes você gosta de fazer uma coisa, mas não é o que Deus quer que você faça, é o que você gosta. Deus quer que você faça uma outra coisa que você não gosta. E aí fica aquela briga. E aí, faço ou não faço? Vou ou não vou? Qual é o tipo de renúncia que agrada a Deus? A renúncia é a mesma para todos ou ela varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa preciosa por amor a Deus? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta, dia 27 de fevereiro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor Paulo Azevedo está conosco no Debate 93 de hoje. Pastor, o senhor destacou a frase, ela completou: Deus proverá,
todas as coisas, afinal eu estou na direção dele. É a nossa ouvinte que constata, dialogando com uma amiga, a questão da renúncia. E o casal recém-casado que resolveu abdicar do trabalho diário, normal, para uma dedicação exclusiva ao reino de Deus. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores aqui presentes, bom dia a todos os seletos ouvintes que estão nos acompanhando nesta manhã tão importante. Esse é um tema bastante discutido, inclusive nas nossas igrejas, né? Porque é um momento bastante atual, quando nós pensamos como tomar uma decisão dessa forma para seguir a obra do Senhor. Nós partimos do princípio que seja um grupo sério, um casal sério que orou ao Senhor, recebeu a direção do Senhor e partiu para essa missão, né? Podemos dizer assim. É muito difícil a pessoa tomar uma decisão dessa se não for da vontade do Senhor. Mas o JR foi muito feliz quando ele falou que muitos os fazem por aventura. E a aventura nem sempre tem um resultado bom. Nós poderíamos basear esse início da nossa conversa em 2 Coríntios 8, verso 9, quando diz sobre a profundidade da graça de Deus, que Jesus se mostrou o maior de todos que foi capaz de fazer uma renúncia. Ele deixou, sendo rico, ele se tornou pobre por amor a todos nós, né? E graças a Deus, nós temos a nossa certeza da salvação, agradecendo a ele por essa renúncia que ele tomou. Então, esse casal tomou essa decisão e eles creram que Deus proveria todas as coisas. Estão passando por uma dificuldade, mas quantos de nós, às vezes, até empregado, né, trabalhando, passamos por dificuldades? Não conhecemos profundamente esse caso, mas com certeza no decorrer do debate nós vamos chegar a conclusões melhores. Quero ouvir a opinião também do reverendo Júnior César. Reverendo, muito bom dia, seja bem-vindo. Deus proverá todas as coisas, afinal estou na direção dele, foi o que disse a amiga, a nossa ouvinte, quando conversaram sobre a questão da renúncia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes também. JR, a gente não pode medir ou mensurar, na realidade, a fé, não é? Então a relação desse casal com Deus, com seu chamado, é uma relação fundamentada na fé, na crença de que Deus capacita e sustenta os seus escolhidos, né? E a gente não tem como medir a vida dos outros pela nossa própria vida. Então, na realidade, eu concordo com o pastor, eles devem ter orado, devem ter pensado, devem ter ponderado todas as coisas para poder tomar uma decisão dessa. E assim, fica difícil a gente até dizer, foi uma aventura, não foi, porque depende de cada um, né? Depende da relação que a pessoa tem com a igreja, com o reino, depende de cada um realmente. É difícil a gente avaliar essa situação, mas uma coisa eu concordo com esse casal, Deus proverá, né? Se foi realmente uma orientação de Deus, se eles perceberam que poderiam trabalhar mais na obra, se dedicando a ela integralmente, eu acredito que Deus realmente vai prover todas as necessidades dele. Pastora Valéria Alves é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia aqui aos debatedores, aos ouvintes, bom dia a todos. O meu destaque aqui é como saber o que é a direção de Deus, o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa. Nós vamos chegar lá ainda. Espera um pouquinho, só para não adiantar aqui o ponto. É meu destaque. Eu sei que é o seu destaque, mas ainda estamos no destaque do pastor Paulo anteriormente, para chegar lá no seu, que você escolheu o filé. Entendeu? Você não é boba não, você não é boba não, você escolheu o filé. Primeiro a chegar, porque é o cerne ali, não é isso? Escolha. Agora, para chegar lá nesse cerne, a gente tem esses passos anteriores aí. A própria expressão que a ouvinte nos conta, né? Deus proverá todas as coisas, afinal, estou na direção dele. A ouvinte diz, olha, mas peraí. Ela olha para ela, está na direção dele, Deus proverá, mas as contas estão atrasadas. Eu achei isso, é a opinião dela, uma tremenda loucura e irresponsabilidade. É a perspectiva ainda inicial que ela nos traz. Não estamos na posição daqueles que julgam,
mas daqueles que podem analisar, né? Evidentemente, não julgam as pessoas, mas julgam a situação. Aí é uma perspectiva diferente. É nesse ponto que eu queria ouvir a sua opinião. Sim, a escolha de renunciar a tudo para fazer a obra de Deus, quando a pessoa tem um chamado, eu creio que é a direção própria. E o que o pastor aqui falou, que mesmo fazendo a obra de Deus, as contas chegam, as coisas acontecem, mesmo sem fazer também, né? Então eu creio aqui que este casal, eles escolheram a melhor parte de fazer a obra do Senhor, de se dedicar à obra e deixar as coisas que estavam fazendo para se dedicar integralmente. Eu creio que a fé, eu creio que o chamado, algo muito grande da parte de Deus, os direcionou a fazer isso, senão eu creio que não fariam tal coisa. Como saber isso é o que nós vamos discutir já. Agora eu quero dizer para os nossos ouvintes que a foto aqui no Facebook da 93 FM é uma foto reveladora. Vou virar a foto para cá, para vocês que estão aqui à mesa acompanharem, porque no Facebook da Rádio 93 FM está aqui a foto da nossa mesa e nós temos aqui à esquerda, abrindo a foto, nós temos o pastor Paulo Azevedo, ao lado dele o reverendo Júnior César, ao lado dele a nossa menina da mesa, a pastora Valéria Alves, eu estou ao lado deles, né? Na outra extremidade. Vocês podem observar, olhando a foto, que tanto o pastor Paulo como o reverendo Júnior, como eu, estamos olhando para uma câmera, né? E a pastora está olhando para outra câmera. E aí eu quero explicar aos ouvintes que a câmera para a qual ela está olhando é do pastor Edilson, marido dela. Então veja como é importante, é um detalhe aqui, entendeu? Enquanto todos nós estamos olhando para a câmera que registra a foto aqui, você olha, eu a despeito disso, eu prefiro olhar para o meu amado. Então, tá aqui a foto para os ouvintes constatarem. Marcela Basso, já tinha visto isso, Marcela? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, não, ainda não tinha visto, realmente. Não é interessante? É interessante, gostei. Vamos então para a pesquisa? A gente está perguntando para os ouvintes, sinceramente, você tem dificuldade de fazer renúncias por amor a Deus? Jesus. Vamos pro sim, tá? No telefone é minoria, mas é quase empate, 43% dos nossos ouvintes dizem que tem essa dificuldade, sim. Já no nosso site, 76% deles confirmam que tem muita dificuldade de fazer renúncias por amor a Deus. Lembrando aí que você pode dar a sua opinião através do nosso WhatsApp, que é o telefone 96803-8319, 96803-8319, assim como o Gustavo, que é de Petrópolis, e ele escreveu pra gente, olha... Eu acredito que as coisas devem ser feitas sob medida. Essa atitude de achar que Deus proverá tudo é um engano e é uma negligência, porque nós temos sim que trabalhar para Deus, mas isso não significa que Ele irá pagar todas as nossas contas, porque nós temos que nos esforçar. É a opinião do Gustavo. Tá aí a palavra do nosso ouvinte sobre esse assunto. O nosso WhatsApp tá aí bombando, hein, gente? 96803 8319. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Aqui no Face o pessoal opinando, olha, eu não tenho dificuldade não, dizer que o Bruno já abri mão da minha faculdade, do meu conforto na minha casa para ir fazer o ID dele, se for preciso faço outra vez, compartilha aqui outro ouvinte, deveria ser a prioridade da vida dos servos, mas infelizmente não é. Nós priorizamos o que queremos, renúncia, porque se todos viverem verdadeiramente o que é, para o que fomos chamados, já teria ocorrido a segunda volta de Cristo, ou a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Compartilha aqui a nossa querida ouvinte Rosiméria, que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. JR, uma coisa que me chama a atenção, que você estava até comentando no outro bloco, é a respeito da irresponsabilidade da loucura, como até o nosso ouvinte falou. Quando nós vemos quando Deus pediu a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque, e me chama bastante atenção quando o filho vira e fala assim, o fogo e a lenha estamos vendo. E o cordeiro, para onde está o cordeiro? E ele fala, o Senhor proverá. Aquilo ali é uma loucura se você pensar textualmente. Agora aquele homem cria que realmente o suprimento vinha de Deus. Se Deus pediu aquilo ali, Deus se responsabiliza.
Quando nós vemos esse casal e conhecemos muitos missionários que realmente vocacionados por Deus, né, e se colocam para fazer a obra do Senhor, eles entram mesmo. Os problemas vão vindo. O maior exemplo disso é o apóstolo Paulo, né? Que era um homem rico, era um centurião, era um homem que tinha uma posição social. Ele passou de perseguidor a ser perseguido e sofrendo, né? A ponto de em Filipenses 4:12 ele dizer que ele sabia viver na pobreza, sabia viver nas dificuldades. Então, muitas vezes, para nós é loucura, mas quem tem intimidade com Deus conhece o seu chamado. JR, a gente vive numa sociedade que ela é consumista, que ela valoriza excessivamente os bens materiais, valoriza excessivamente o ter, ela é individualista também. E a gente olha para textos bíblicos, para homens que viveram ali no primeiro século, e a gente vê que certas ações daquela época hoje são consideradas loucuras. Né? São vários exemplos. Seria hoje Barnabé considerado louco por vender tudo o que tem, depositar aos pés dos apóstolos para distribuir àqueles que têm necessidade, ou seja, desapego dos bens materiais. Paulo seria outro louco, né? Porque Paulo, ele deixa claro isso, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele agradece aos filipenses por terem ajudado ele, e isso tem que ficar claro, né? Porque Deus usa pessoas para ajudar pessoas, né? Usa quem tem recursos para ajudar aqueles que não têm. Então Paulo agradece o apoio e ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz assim: olha, eu sei o que é ter muito e sei o que é também passar necessidade, né? Aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Ou seja, se tenho muito, estou contente. Se tenho pouco ou não tenho, também estou contente. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então, percebam, isso pode parecer uma loucura nos dias de hoje, né? Mas era a fé de Paulo, era a experiência espiritual de Paulo, era a dedicação de Paulo. Outras pessoas na Bíblia fizeram a mesma coisa? Não. Algumas pessoas fizeram, outras não. Porque o chamado de Deus, embora seja para todos, ele tem uma especificidade para cada um. Então não são todos que vão realmente sentir a necessidade de fazer isso, de abrir mão, né, da própria vida, dessa busca desenfreada por diploma, por isso, por aquilo, para poder fazer a obra do reino de Deus. Tem pessoas que mesmo indo atrás de tudo isso, vão representar o reino de Deus ali onde estão. Agora, mas existem aqueles que se sentem chamados para isso e fazem. Esse ponto aí, me parece que é o que a gente deve tentar discernir e ajudar o ouvinte, porque isso é muito subjetivo, né? Como é que você sabe que você tem um chamado de Deus? Para os pastores já de longa data, quando alguém os questiona, eles começam a contar suas histórias. Às vezes você tem várias experiências que apontam para isso, e até constatação posterior que vai fundamentar aquela escolha anterior. Mas quando a pessoa está no chamado, aconteceu agora, para muita gente é difícil. Como é que foi? Olha, eu sinto. Mas você sente frio, sente fome? O que você sente? Como é que você comprova isso? Talvez esta seja uma discussão para poder ajudar as pessoas, porque se Deus está chamando, então o chamado é de Deus, Deus proverá, correto? Agora, se não for um chamado de Deus, é uma coisa que eu gosto, mas Deus não me chamou para aquilo ali. Eu vou ser um empate naquele negócio ali, eu vou empatar aquele, entendeu? Vou atrapalhar a obra de Deus. Como é que a gente traz e traduz isso para os nossos queridos e amados ouvintes? O que pensam os companheiros? Muitas vezes as pessoas vivem também de uma ilusão, né? Vou largar tudo, eu vou fazer aquilo que está no meu coração, vou fazer aquilo que eu acho que Deus está me chamando. Tem pessoas que saem para uma grande ilusão e muitos, eles se arrebentam e depois dizem que foi o diabo, que alguém atrapalhou, colocam culpas em outras pessoas. Mas eu creio assim, quando uma pessoa é levantada, ela é chamada para fazer a obra de Deus, se ela vai largar tudo, se ela vai deixar seu estudo, vai deixar o seu trabalho, vai deixar suas finanças de lado, e ela entender que é Deus que está provendo, mas ela vai largar tudo para fazer o quê? Né? Vai largar tudo para ser um pastor, vai largar tudo para ser um missionário, vai largar tudo para ser alguém que vai fazer a obra de Deus, porque você tem que ter uma direção, você tem que ter um chamado, e você tem que entender que você está sendo levantado dentro da obra do Senhor para fazer algo.
Porque existem pessoas que, Deus me chamou, vou parar, mas acorda a hora que quer, não faz nada para Deus, acha que vai ser convocado, vai ficar ali, tipo, tô ali no banco de reserva, a hora que me convocarem eu vou, e fica tudo atrasado. Não é bem assim, né? Eu creio que esse chamado, é deixar tudo, é para deixar para fazer fielmente a obra do Senhor, cuidar de vidas, cuidar da casa de Deus. Eu estou observando isso aqui. Você foi muito feliz quando disse a questão do preparo. A pessoa, quando ela recebe um chamado, você até falou assim de pastores que contam as suas histórias. Uma das coisas é o seguinte: eu tenho um chamado de Deus, estou sentindo isso, vou me aconselhar com aqueles que têm condição de um aconselhamento. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que o Senhor chamou da unção de Davi até ele se tornar rei. Houve todo um período de preparo de anos e anos. Nós vemos o caso de José, desde que ele recebeu aquele sonho até ele se tornar governador do Egito, teve um preparo. Tudo na vida não é de imediato. Deus não pega e manda o cara de imediato. Deus pode até fazer isso, o poder dele é ilimitado, mas quando ele direciona, tem que haver todo um preparo, tem que haver tudo. Agora, como nós sabemos, eu tenho o chamado de Deus mesmo, vamos contar com a experiência dos mais antigos, daqueles que já passaram por isso e daqueles que têm condição de nos encaminhar para fazer uma boa obra na frente do Senhor. A gente precisa, às vezes, diferenciar essa questão do chamado. Às vezes você tem um chamado para você realizar um serviço, para você liderar, um projeto específico, né? E existe o chamado que, digamos assim, um chamado geral, um chamado de Deus que é para todos. Está lá em Efésios 4. Deus nos chamou para quê? Para viver uma só fé, um só batismo, para suportar uns aos outros ao amor, até a gente chegar ao aperfeiçoamento, a gente chegar à maturidade cristã. Então, esse é um chamado de Deus para todos, né? E mediante o cumprimento desse chamado, Deus, ele distribuiu o serviço, o ministério a cada um como bem lhe aprouve. Então tem o que é geral e tem aquilo que é específico. O que a gente não pode deixar de perceber e reconhecer é que há uma diferença gigantesca entre atender o chamado para seguir o Cristo no século I e nos dias atuais, né? Por exemplo, ser discípulo na época de Cristo significava você acompanhar alguém fisicamente, observar, aprender e se tornar como essa pessoa. Isso era feito fisicamente. Ou seja, Jesus no século I, ele tinha um endereço. Você poderia encontrar Jesus na rua tal, ou no deserto tal, ou no monte tal. Você tinha como ir lá e observar tudo fisicamente, e ouvir as palavras dele, e conversar com ele, dialogar com ele, tudo isso fisicamente, certo? Geralmente, no século I também, era o mestre que escolhia o seu discípulo. E a gente vê isso na Bíblia. O mestre escolhe, ou o mestre dá o sim, dizendo, não, pode me seguir. Né? A gente vê isso daí, né? Porque é diferente da ideia que a gente tem dessa relação entre ser... Eu escolho o meu mestre. Eu escolho o meu mestre. É o mestre que escolhe o seu discípulo. Exatamente. Lá era assim. Outra coisa, frequentemente o mestre testava seus discípulos. Jesus fez isso várias vezes. Quantas vezes ele disse assim, podem ir para casa, os outros já foram, vocês não querem ir também? Vão embora. Então ele fazia testes, ele falava sobre negar, sobre deixar, para ver qual seria a relação desses discípulos. E hoje nós seguimos o Cristo a partir dos evangelhos. Hoje, o nosso ponto de partida são os princípios, não é a presença física. É aquilo que ele disse, é o estilo de vida de Jesus, aquilo que ele ensinou, a forma que ele disse que nós temos que nos relacionar com Deus e com o próximo. Hoje aqui, o endereço de Cristo é o nosso coração. A gente não tem um endereço físico para ir lá e observar. Não tem isso. Então tem essa diferença que é gigantesca entre uma coisa e outra. Todos fomos chamados para seguir o Cristo. E qual é a base para eu entender esse chamado, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que desenvolver? A base hoje é a Escritura. É de lá que a gente pode observar como a gente tem que desenvolver esse chamado. E é interessante nesse ponto aí, eu vou ressaltar duas histórias de dois ouvintes. Um deles, ele diz que ele hoje é pastor, mas assim que ele se converteu, ele pensou em largar tudo para poder seguir Jesus. E aí a esposa dele disse para ele assim, ei, mas você precisa tomar conta de mim. E ele diz que aquele foi um sinal
de que ele deveria esperar hoje. Ele sim vive da obra, trabalha para a obra integralmente, mas ele entendeu que naquele momento ele não poderia ocasionar problema dentro da vida dele e do casamento dele. E um ouvinte escreve assim: meus pais, quando aceitaram Jesus, ambos deixaram seus empregos e ambos tinham bons empregos. Hoje, nós não temos uma vida tranquila. E aí ele pergunta: seria um erro continuar trabalhando e ainda assim seguir a Jesus? Como é que eu posso entender isso? Pode ser um erro para uns e pode não ser para outros. Não dá pra gente generalizar. Eu, por exemplo, eu tô no Ministério Pastoral e eu sempre trabalhei fora. Né? Então, foi uma opção e um entendimento que eu tive em relação ao meu chamado, de que Deus não estava exigindo de mim esse tipo de orientação. Não quer dizer que eu nunca vá fazer isso, mas até hoje o entendimento que eu tive não é esse. Deixa eu ver se eu entendi aqui para poder interagir e os companheiros aqui ajudarem os nossos ouvintes. Então nós temos um chamado geral, que é pregar o evangelho a toda criatura, enfim, há uma descrição que é para todos aqueles que abraçam a fé. Dentre esses aí, integrando esse grupo, você tem alguns que têm chamados específicos, e aí é uma dedicação ao ministério. E ao ministério aqui, eu tenho a impressão que é o caso dos nossos ouvintes aqui em tela também, é sempre uma questão de dedicação ao ministério da palavra, porque você pode dedicar ao ministério da oração a vida inteira. Pelo amor de Deus, né? Você tem que orar o tempo inteiro, você não tem que deixar todas as coisas para essa atividade. Então, quando nós temos vários exemplos de irmãos e irmãs que têm inúmeras outras atividades, mas são pessoas de oração impressionante. Você tem um chamado especial. Agora, quando se trata de dedicação ao ministério, aí você tem duas possibilidades. É um integral no sentido de vou abrir mão das outras atividades profissionais para uma dedicação exclusiva, ou ainda que seja uma dedicação integral, porque você não deixa de ser pastora, quando você tem outras atividades, você tem uma dedicação de tempo parcial. Então, existem duas frentes aqui. E o que o nosso ouvinte agora disse é que os pais dele, pelo que eu entendi, eles abriram, foi uma dedicação de tempo integral. E a expectativa, pelo menos o que aparenta, é de que a vida permanecesse no mesmo nível ou subisse. E o estilo de vida desceu. O que também não tem nada a ver. Ninguém disse que para o líder espiritual vai ser bem de vida, vai dar tudo certo. Não é, a promessa de Deus não é essa. Mas de tudo isso aí tem aquela convicção. Eu tenho convicção do chamado de Deus. Como é que foi? É essa a pergunta que a gente faz. Quando a pessoa chega, eu recebi, como é que foi? Como é que você descreve isso? Entendeu? Porque existem pessoas que são assim, olha, eu vi um pássaro uma vez, e aí, entendeu? Eu tava assim olhando, aí o pássaro, ele voou, tá voando, e aí? Aí ele olhou para mim, olhou para você, e o que ele fez depois? Bateu as asas. Qual foi a conclusão, né? O Senhor me olhou e me disse, bata as asas. E o que você fez? Fui pro seminário, tá certo? Então, às vezes, você tem umas explicações que se diz, olha, mas qual é a base para você dizer isso? É claro que eu já disse, é subjetivo, é fruto da sua experiência, mas vale aqui um testemunho da igreja, que vê na pessoa valores que estão ali, um testemunho da família, que vai dizer, não, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, realmente tem um chamado especial. As pessoas podem observar, para não ficar no campo da subjetividade que cai no pássaro que voa, na estrela que brilha, no fogo que arde, porque se o fogo não arder, a estrela não brilhar e o pássaro não voar, tem algum problema. Eu creio assim, JR, porque aí já passamos por um chamado pastoral, né? O assunto já foi para um chamado pastoral. Eu e o meu esposo, nós largamos tudo para fazer a obra de Deus, porque nós entendemos que não havia tempo mais o tempo não dava de fazer as visitas, de cuidar do ministério, de cuidar da obra. Então, nós decidimos alargar tudo pelo chamado, largar tudo para fazer a obra de Deus, né? Porque não dava, o tempo não conciliava, ele trabalhando, eu trabalhando para fazer a obra de Deus. E assim foi uma dedicação, tem sido uma dedicação, acontece as lutas, claro. Elas vêm as contas para quem trabalha e para quem não trabalha vem da mesma maneira, mas não quer dizer que nós estamos como pastores, não estamos trabalhando, né? Claro. Nós largamos os nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. Tem pessoas
pessoas que acham que pastor não trabalha. Tem gente. Né? Largou o seu trabalho para fazer a obra e vai ficar vagando na terra? Não, o pastor ele trabalha. O pastor ele está trabalhando, ele está numa função de estar pregando o evangelho, cuidando de vidas. É essa visão que eu não entendo muitas vezes, que a pessoa diz, não está fazendo nada, mas está fazendo a obra de Deus, e quem vai cuidar da sua vida, quem vai cuidar das suas contas. Então, é assim, a igreja, ela cuida dos pastores, ela cuida daquilo que o pastor precisa, né? Então é isso que eu quero colocar aqui, a minha visão. A gente vê que tem situações dentro do ministério que é possível aquele pastor que vive integralmente é o que vive parcialmente, né? Os dois é possível dependendo das situações, mas nós vemos que certas situações pastorais que são incapacitantes ele trabalhar fora, né? Conhecemos aqueles que fazem aquele papel mais de evangelista, né? Que abrem trabalhos em várias cidades e eles precisam visitar, eles precisam fazer qualquer vínculo que ele tenha trabalhista fora esse, né? Fora o evangelho, vai atrapalhar o trabalho dele. Cada um sabe o trabalho dele. Agora, o fato é o seguinte, aí a gente volta tudo aquilo novamente. Se você, para saber qual é o teu chamado específico, como você entender isso realmente, primeiro você tem que se aconselhar com alguém, buscar de Deus uma chamada, porque o nosso Deus, ele fala. Eu creio no Deus, eu sirvo um Deus ainda que ainda fala conosco. Através da palavra do Senhor, porque quando Deus entra no negócio, quando Deus entra na situação, ele chama, ele se responsabiliza por tudo aquilo que ele nos orienta. Tudo bem, aqui um ouvinte dizendo, JR, eu não tenho dificuldade nenhuma de renunciar por amor a Deus, mas temos que ser sábios, viu? Pois Deus não precisa de nada, Deus é dono da prata e do ouro, Deus é dono de tudo, vamos trabalhar. Outro ouvinte dizendo, nós não temos dificuldades, eu e meu esposo abandonamos nossos empregos, estamos no sertão nordestino fazendo missões, mas a nossa igreja nos mantém, diz aqui a nossa querida ouvinte Raquel, a quem eu mando um grande abraço e o nosso encorajamento na obra missionária no sertão. JR, sobre chamado, né? Interessante a gente pensar em Jonas. Para você saber se é chamado de Deus ou não, vou dar uma orientação assim, um pouco específica, né? Para você poder pensar. Se Deus está chamando você para fazer alguma coisa, se Ele está mandando você ir para Nínive, você pode pegar um navio para outro lugar, você pode demorar nessa viagem para outro lugar, certo? Mas no final de tudo, você vai parar em Nínive. Vai ser jogado em Nínive, não tem jeito. Pode demorar, mas você vai ser jogado em Nínive. E você vai ter que fazer aquilo que Deus quer, tá? Então esse é um ponto. Quando Deus chama você para fazer um determinado serviço, querendo ou não, você vai acabar sendo convencido para fazer esse serviço. Pode demorar mais, você pode sofrer um pouquinho mais para reconhecer isso, ou pode reconhecer rápido e você ir sofrer um pouco menos. Outra coisa que é interessante que eu achei assim, eu peguei uma palavra, uma frase na palavra da pastora Valéria Alves, que é fundamental para a gente tomar uma posição em relação ao chamado. Ela disse assim: eu e o meu esposo decidimos. Foi isso que ela disse, no plural. Ela não decidiu sozinha, ele não decidiu sozinho. Eu e o meu esposo decidimos. Talvez o grande problema que nós temos em relação a essa questão de chamado, de deixar trabalho e tal para viver só do ministério, não seja cair o nível de vida, nada disso. Talvez seja a gente não envolver a família nesse processo. Não consultar os filhos, não falar sobre isso com os filhos, não sentar, não ponderar, porque quando Deus chama, Ele vai costurando todas as coisas. Tudo vai acabar corroborando para que isso seja desenvolvido. Agora, se o teu filho não participa, se a tua esposa não participa, você toma a decisão sozinho, o nível de vida cai, os problemas vêm, eles não se prepararam e nem se sentem chamados para isso. Então a família tem que estar envolvida nesse processo. Se a família ainda não reconheceu isso, você vai demorar um pouquinho mais, porque Deus ainda está trabalhando no coração da sua família, e quando você vê que as portas estão se abrindo, aí você vai ver, não, essa é a hora de ir para Nínive, porque Deus está nos colocando lá. E muitas vezes a hora que o Senhor chama é a hora que o barco está vazio, igual o Senhor chamou Simão. É a hora, você não está com o barco cheio. Muitas vezes você está com o barco vazio, você trabalhou, você não conseguiu nada, as tuas redes você já está lavando, e Jesus chega lá: eu quero o teu barco, me empresta o teu barco.
o Senhor Jesus pega o barco e ele vai ali pregar. E depois que ele usa o barco vazio, nós temos que entender que tem um tempo do barco vazio. Muitas pessoas pensam que eu vou deixar tudo para fazer a obra de Deus, mas a minha despensa vai estar super abastecida, as minhas contas vão estar pagas em dia. E muitas vezes não é isso. Tem o tempo do barco vazio, o tempo que a gente passa aquele aperto, você está vendo Jesus falar, está vendo Jesus usar, mas o barco continua vazio. E até o Senhor te levar em mar alto para mandar você jogar as redes na direção dele, é porque você já parou, você já lavou suas redes, você já deixou Jesus usar o barco. Tem tudo um processo, tem tudo um tempo do Senhor agir, né? E é maravilhoso quando Deus começa a fazer. É só renunciar e confiar nele. Então nós temos aqui o princípio da renúncia, que é automaticamente conectado ao princípio da obediência. Então uma pessoa que tem um chamado de Deus, ela precisa renunciar. E ela, ao renunciar, ela estará em obediência. No caminho da obediência haverá sempre a providência, porque você está em obediência ao Senhor. Não quer dizer que a chapa vai ser tranquila, às vezes a chapa esquenta. Sim. Basta ler a Bíblia, não é? Você pode até olhar para o lado e falar assim, não, eu quero ser, porque esse é um detalhe. Parênteses aqui bem franco, como precisa ser e como eu gosto. Existem modelos ministeriais que a gente poderia dizer que do ponto de vista financeiro, social, eles são maravilhosos, mas a maioria não é assim. É como você observa, um jogador de futebol do Barcelona, o cara ganha milhões, então eu quero ser jogador de futebol. A maioria não joga no Barcelona, a maioria ganha muito mal quando ganha, né? E então você tem uma percepção. Então pode ser que muita gente esteja aderindo ao ministério não por um chamado divino, mas por uma perspectiva, certo? Opa, o negócio ali é bom. Existem pessoas que chamam outras do mesmo perfil para somarem com ele ou com ela, para que possam somar ainda mais. E aí você tem um outro perfil. A questão toda, em todas as áreas, o chamado é de Deus? É de Deus. É para largar tudo? Não. É para dedicação maior, bênção pura. É para largar tudo. Então, vamos largar, ainda que seja por etapa. Olha, vamos nos organizar para largar tudo num prazo tal. O pastor falou sobre preparação, quer dizer, larga tudo, mas não prepara. Dorme o dia todo. A pastora está dizendo isso aqui. Tem pessoas que são preguiçosas, dorme o dia todo, tá vivendo pela fé, mas pela fé em quem? Entendeu? Não tá vivendo pela fé no Senhor, não tá desenvolvendo a obra do Senhor. Jesus pediu que os discípulos orassem por trabalhadores, não é por deitões. Isso. O negócio que a gente às vezes confunde as coisas. O que Jesus quer e o que a Bíblia nos ensina é que aquele que está na obra do Senhor será trabalhador. E trabalho é labuta, é esforço. Muitas vezes é suor com lágrimas, não é uma coisa preguiçosa, não é uma coisa, entre aspas, confortável. Nós precisamos entender que muitas vezes o trabalho do Senhor, ele exige mais de nós um pouquinho. É claro que você não pode ir além, existe uma medida para cada um, mas ele não pode ser confundido com uma colocação onde eu vou lá e ganho alguma coisa e faço. É um chamado, é a coisa mais preciosa que existe. E o pastor, quando ele tem um chamado de Deus para a obra pastoral, ele dificilmente abre mão do chamado pastoral para qualquer outro tipo de chamado. Exatamente. Inclusive em áreas bem populares. JR, o Deus proverá não significa que a gente não vai ter uma preocupação com amanhã. Preocupação que eu digo não no sentido de ter ansiedade, mas você planejar. Vamos para Jesus mesmo. Jesus deixa a carpintaria para poder realizar a obra, certo? Ele tinha uma casa para morar? Não, mas ele já tinha um acordo com Lázaro para poder passar um tempinho lá quando precisasse. Ele já tinha um acordo com Pedro para passar um tempinho na casa dele quando precisasse. Jesus tinha um jumento? Não, mas quando ele vai entrar em Jerusalém, ele já tinha um acordo com alguém para emprestar o jumento para ele, certo? Então Jesus ele se preparava para isso. Ele tinha um lugar para celebrar a ceia dele? Não, mas ele já tinha um acordo com alguém para poder celebrar a ceia com os discípulos. Então percebam, ele também abriu mão de tudo, mas abrir mão de tudo não significa não se ocupar com as necessidades que você vai ter na frente. Pensar nisso.
pensar nisso, né? Então você não está preocupado em armazenar coisas, em armazenar bens, em ajuntar tesouros aqui, mas você tem que saber que em algum momento você vai precisar de alguns desses tesouros. E como você vai conseguir, né? Jesus, ele se preparou para o ministério dele, e esse foi Jesus. Certo? E por que a gente acha que Deus proverá significa simplesmente você viver descansado aí, vivendo o hoje, sem pensar que amanhã você pode precisar de um médico? Por que a gente não tem que pensar também dessa forma? Se colocar nas mãos de Deus, também você pensar no futuro, sabendo que o futuro a ele pertence. E nós vemos também um grande exemplo nosso. Jesus é o máximo, né? Vamos falar agora em terreno totalmente assim. Vamos falar de Paulo, que é um exemplo tremendo para nós no ministério. O apóstolo Paulo, ele ia nas igrejas, as pessoas davam oferta para ele, aquele negócio todo, mas quando o negócio estava ruim, ele fazia tendas, né? Ele sobrevivia. E nós vamos vendo que é o seguinte, o ministério dele foi tremendo, né? Ele alcançou muita coisa. E principalmente ele sabia, né? Nós já falamos bastante a esse respeito, dos suplícios que ele ia passar, dificuldades que ele ia passar e as bonanças também. Nós pastores, acho que a maior alegria nossa, acho que não pode estar no dinheiro. Mas quando uma alma se converte ao Senhor, né? Quando a gente vê a igreja feliz, o trabalho acontecendo, os jovens, adolescentes trabalhando, nós sentimos felizes que vemos a completa do nosso ministério acontecendo. A pastora Valéria, olha aqui, pastora, a menina da mesa tem uma voz de menina mesmo. Olha aí, pastora, olha, a Silvana tá dizendo aqui, e a Silvana faz uma pergunta preciosa: como saber se foi Deus que me chamou? Como saber se foi Deus que me chamou? Olha, a primeira coisa que eu vejo quando Deus chama, a gente há aquela luta, né? Eu acho que a pessoa que é muito precipitada, eu logo vejo que não foi Deus que chamou. Porque quando Deus chama de fato, Deus mexe muito com as nossas emoções. Eu conheço um Deus que mata sonhos, né? Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer a obra de Deus para realizar todos os meus sonhos. Eu já vejo de outra maneira. Para servir a Deus, Deus mata sonhos nossos para nós fazermos os sonhos dele ser executado. Então eu creio que quando Deus chama, você sabe, você sente no teu íntimo, é como o nosso reverendo aqui falou, você pode até tentar fugir, mas tem uma hora que Deus te pega, Deus vai te colocar naquele lugar que ele quer e não tem como. Então eu creio que saber que Deus chamou é lá no íntimo, você entender lá no teu espírito, né? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas 5:17, a carne, ela milita contra o espírito, elas se opõem para que não venha fazer o que quereis, né? Mas então assim, é algo divino, é quase inexplicável saber. É diferente, né, pastor? É quase diferente, inexplicável, né? você não consegue nem conseguir explicar com palavras como você vai dizer que Deus te chamou. É um amor, é algo que nasce lá dentro do nosso coração, do íntimo. Eu posso exemplificar. Além do chamado no íntimo, existe uma outra coisa, é o reconhecimento da comunidade. As pessoas que te cercam, a igreja, elas começam a reconhecer esse chamado. Eu fui chamado com 15 anos numa igreja diferente da minha, né? Eu estava participando de um trabalho numa outra igreja e ali eu senti o chamado interno. Eu fui para o seminário com 20 anos. Ou seja, aí você tem já 5 anos depois, certo? E hoje, já com tantos anos aí de ministério, que eu não consigo contar, eu não conto, né? Então, eu lembrei de uma coisa importante. Sabe o que é? Quando eu tinha 9 anos de idade, no departamento primário lá da minha igreja presbiteriana de Irajá, né, tinha uma menina que era amiga minha, que ela me colocou um apelido. Qual era o apelido? Pastorzinho. Pastorzinho pra lá, pastorzinho pra cá. Então, o que eu entendo? Eu passei por essa fase de reconhecimento, até na infância, reconhecimento da comunidade. Quando eu me senti chamado com 15 anos, a igreja também começou a me incentivar a ir para o ministério pastoral. Então esse reconhecimento da comunidade também é importante, chamado interno, e a comunidade reconhece. Se o pessoal não está vendo muito isso em você, talvez você tenha que repensar algumas coisas. E às vezes até esperar, né? Porque pode ser o começo de um processo. Exatamente. A pessoa às vezes nunca fez nada, né? Nunca fez, a expressão é complicada, mas nunca se envolveu com nada. De repente aparece, olha, Deus me chamou. Nada deu certo. Não é, peraí, então vou tentar. não é isso? Peraí, vamos visitar primeiro os órfãos e as viúvas, vamos fazer um trabalho lá no hospital, vai fazer o trabalho de evangelização que a sua igreja desenvolve, busca aconselhamento pastoral, orientação
tradição pastoral, se submeta a uma liderança. Tem gente que, por discordar da liderança, se acha chamado. E olha, meus irmãos, eu volto a dizer aqui, cuidado, porque às vezes você tem uma visão empresarial e não há nada de mal em ter visão empresarial. O que há de mal é confundir visão empresarial com visão da igreja. Igreja tem dono, a empresa também tem. Você pode ser dono da sua empresa, mas se você quiser ser dono da igreja, você vai ter um problema com o dono da igreja. Eu vou dizer para você o seguinte, acho melhor não mexer com o dono da igreja não, e quem mexe com ele, olha a situação complicada. Agora, você pode ser dono da sua empresa, então não confunda as coisas. Você pode ser um grande empresário servindo a obra missionária. Você vai sustentar a missão. Você é um empresário, você está lá na sua empresa, vai sustentar a obra missionária, você pode ajudar no sustento da sua própria igreja, você pode ajudar na construção de igrejas, na manutenção da obra do Senhor, na plantação de novas igrejas. Você pode ser uma bênção. Agora, não confunda isso com querer ser dono da igreja. Ainda que você seja um oficial da igreja, entenda, pastor não é dono de igreja, presbítero, diácono, obreiro, bispo, apóstolo, seja lá quem for, não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo, e é melhor assumir isso com simplicidade e submissão. JR, deixa eu só colocar aqui que ele falou do chamado dele. O meu chamado, eu estava do ministério de 38 anos, que nunca uma mulher foi consagrada pastora, nem a missionária. O pastor, ele dizia que mulher não tinha chamado. Então eu, como eu não queria ser pastora, eu não aceitava ser pastora, eu fiquei naquela igreja ali, eu sou a primeira mulher consagrada pastora, eu sou a primeira presidente da obra. Então, quer dizer, Deus me achou lá no lugar, e eu morava do lado da igreja, perseguia a obra. JR, eu tacava saco com água dentro do culto. Olha, eu tacava cabeça de galinha, pé de galinha no meio do culto. Deus do céu, mas frito, assado? Não, cru. Eu arranhava o carro do pastor. Meu Deus. Eu tinha pavor à obra de Deus. E eu sabia que algo estava me chamando ali para dentro daquela igreja. Quanto mais você lutava Quanto mais eu lutava contra a igreja, o Senhor me chamou para dentro da igreja. E eu tenho a honra de ser consagrada pelo pastor Walter Barbosa Lima. Eu sou a primeira mulher consagrada por ele, numa igreja que são mais de 2.000 pessoas naquela igreja. Então, quer dizer, eu tentei me esconder, e o chamado foi maior. Lutou contra, mas lutou muito contra, né? Lutei contra. E Deus, assim, ele tem nos honrado, Deus tem nos abençoado. O trabalho de Deus tem sido forte, tem sido abençoador. Então eu sei que isso é o chamado de Deus. Você pode até tentar fugir, mas o Senhor, ele te alcança. E vale aí o seguinte, ouvinte, olha bem, aquele irmão tá contra a igreja aí, taca a pedra da igreja, pé de galinha, mais o quê? Cabeça de galinha, arranhava o carro do pastor. O carro do pastor. Olha, quanto mais a pessoa faz contra, pode ser a ação de Deus na vida dela, e você poderá investir. Olha como é que a gente tem que tratar com misericórdia. É interessante, né? Hoje eu sei o que é fugir do chamado, e sei o que é ser perseguida hoje também, né? Muito interessante. Aqui ouvinte dizendo, há uns 14 anos, quando eu me converti, eu tive isso de querer cuidar do mundo todo. Pensei em largar tudo e viver da obra, pedindo a um e a outro. Quando conversei com meu pastor, ele me orientou que o homem deveria viver do suor do seu trabalho, e que quando Deus chamava alguém para o campo, ele chamava juntamente a igreja para manter esse missionário até ele se firmar. Talvez esse casal seja novo convertido, estão empolgados e sem orientação. Vale lembrar outra vez aqui a importância da orientação que o nosso ouvinte nos traz. Verdade. Até nessa questão do chamado que nós estamos discutindo tanto, você vê que no caso de Samuel, né? Quando Deus o chamou, ele correu para Eli, né? O que tu quer ali? Não, vai dormir, vai, tal. Até que ele entendeu e Deus falou com ele, né? Então a importância de ter um mentor por trás do seu chamado também. Esse é um aspecto que vai nos ajudando. Vamos entender aqui a finalização da nossa pesquisa de hoje, para compreendermos aqui um pouco sobre essa perspectiva, né? Nós desenvolvemos aqui todas essas esferas, incluindo aqui a questão ministerial, como também temos as outras áreas em que você precisa aprender a renunciar. Até um ouvinte nosso dizendo, olha, eu fui para uma igreja em que não pode pintar a unha. Para ela não foi fácil.
tá certo? Não pintar a unha, mas a doutrina da igreja dela ensina, não pinte a unha. Então ela conseguiu, conta aqui, com dificuldade, não foi fácil, renunciar a isso, ou seja, ela renunciou a pintar a unha, até economizou, não sei como é que é, não deve ser, é caro, né? Então a pessoa tem que ter aí uma observação, por quê? Porque era o princípio estabelecido por aquela igreja. Então, nós estamos perguntando aos nossos ouvintes se eles têm dificuldade de fazer renúncias por amor a Deus, e a gente encerra aí com 66% deles afirmando que tem essa dificuldade, sim. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, muitos deles, né, falando sobre a questão do chamado, mas muitos também, como essa ouvinte, dizendo das suas próprias dificuldades em renunciar coisas do dia a dia para poder andar com Jesus. Então eles dizem isso, é muito difícil. É muito difícil, ó. Renunciar ao WhatsApp mesmo é difícil. Não é? Aproveitar que os ouvintes estão aí no WhatsApp falando, renunciar ao WhatsApp não é fácil, renunciar para algumas pessoas, renunciar a Facebook não é fácil, renunciar a um jogo de futebol, a programa de televisão, não. Para muita gente as dificuldades são outras, renunciar, e a vida é feita de renúncias. Se você fizer qualquer coisa na vida, você tem que ter renúncia. Agora, do ponto de vista espiritual, quando Deus chama, aí você tem um chamado do Senhor, e aí é preciso obedecer. Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, minha gente, eu quero agradecer aqui o carinho e a participação dos nossos amados ouvintes com a gente no programa de hoje, dizer que segunda-feira é o seguinte, olha, o que devemos fazer quando nossa alegria incomoda as pessoas. Você é uma pessoa que já percebeu que a sua alegria incomoda os outros? Você já viu que tem gente que se incomoda, né? Não tem? E quando as pessoas que se incomodam são aquelas que nós amamos? Será que o certo é fazer o que os antigos diziam e não contar nada sobre nossos sonhos e projetos? Se for assim, passaremos a vida inteira sonhando sozinhos e conquistando no silêncio? Como descobrir em quem podemos confiar em um tempo de tanta exposição? Por que tanta gente alimenta a inveja e o desejo de ter o que o outro tem? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vou repetir aqui uma vez mais, você pode ouvir o Debate 93 todos os dias, a qualquer horário, todos os dias, o debate do dia, a partir das 19 horas, está disponível no site debate93.com.br, debate93.com.br, fica armazenado lá. Então você pode falar, eu queria ouvir o programa de segunda-feira outra vez, pode ouvir. Eu queria ouvir o programa de 15 dias, pode ouvir. Olha, tem 3 meses que eu ouvi, pode ir lá que ele tá lá. Então você vai acompanhar, evidentemente, salvo algum problema técnico, eles estão lá. E você pode pesquisar pelo tema ou por nome de debatedor. E assim você vai participar conosco também. É bom demais ter a sua participação no debate93.com.br. Pastor Paulo, por gentileza, muito obrigado aqui pela sua vinda. Leva um abraço carinhoso pro povo querido da Igreja Batista Independente do Mendanha, pastor, por favor. Um grande abraço a todos eles, né? Que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente. Eu quero só mandar um grande abraço pro irmão Ângelo Sana, que tá fazendo 90 anos hoje. E ainda, Ângelo Sana. Ângelo. E ainda anda de skate. Olha só, com 90 anos, rapaz, né? Que Deus continue abençoando ele rica e abundantemente. Meu irmão, Deus abençoe. Reverendo Júnior, muito obrigado. Leva um abraço carinhoso, por favor, para a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Obrigado, JR. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Lembrando que domingo a gente começa a nossa série de mensagens Simplesmente Jesus. E eu queria aproveitar a oportunidade, JR, para agradecer. E o tema, assim, é um tema que emociona muito a gente que está no ministério. Eu quero agradecer a minha esposa Patrícia, as minhas filhas Bianca, Amanda e Júlia, né, por terem se envolvido nesse ministério comigo, por me apoiarem, por serem a base do meu ministério. Eu tenho certeza
que Deus vai continuar sustentando as nossas vidas até o fim. Deus abençoe vocês. Maravilha, muito obrigado, pastora Valéria. Por favor, pastora, leva um abraço para o povo querido da Igreja Batista Nova Filadélfia, Rosa de Saron, em Madureira. Isso, em Madureira. Eu quero convidar também a todos. Domingo nós estamos pregando sobre céu aberto. Será domingo agora e o próximo domingo estaremos nesse clamor de céu aberto, para o Senhor estar abençoando as vidas. Quero agradecer a toda a Filadélfia, a Joade, mandar um beijo para essa igreja que eu amo muito, que ainda que eu tivesse de passar todo um processo de novo, de tudo aquilo que eu passei, jamais largaríamos a obra do Senhor, porque é maravilhoso, é recompensador ver tantas vidas sendo convertidas ao Evangelho de Cristo. Mandar um abraço e um grande carinho para os meus filhos, que também passaram todas as lutas conosco, aos nossos amigos do Facebook, né, pessoas que sempre colaboram, e um abraço especial para Marcele Chiclete. Marcele, olha aí, eu falei que ia lembrar de você, um beijo. E pro meu amado marido e esposo, meu companheiro de todas as horas, JR, que eu sempre olho assim. Eu vi, eu tô vendo pela foto aqui, eu gostei de ver, pastor Edilson. Agora, Marcele Chiclete. São duas pessoas diferentes? Não, é uma só, é Marcele Chiclete. Marcele Chiclete. Ela gruda, ela falou, manda um abraço, lembra de mim. Marcele Chiclete por causa disso. Eu tô orando que ela vai casar, JR. Vai casar? Vai, mas casar. já tem noivo? Nós estamos fazendo uma colocação para ver se ela aceita, né? Né? Tem uma negociação em andamento. Ela ainda não acordou pra vida. Chiclete. Agora não é fácil não, hein? Eu gostei do nome. Eu gosto dessas, você sabe, eu gosto dessas coisas. Eu tô pensando aqui, pastora, que além de toda a dedicação ministerial, a irmã tem que preparar muita galinha frita pro povo, né? Porque eu só fiquei imaginando a galinha caindo lá, a cabeça da galinha, pé de galinha, não é? Eu fiquei pensando, bom, enfim, fica aí, né? Eu acho que os irmãos lá estão dizendo amém. Muito obrigado a todos vocês, aos ouvintes queridos, a nossa equipe, a você com a gente no programa de hoje, muito obrigado. Nós vamos orar juntos e o pastor Paulo vai orar conosco agora. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. Vamos orar pelos enfermos, estamos incluindo aqui o querido reverendo Isaías, debatedor nosso aqui nas nossas orações. Queremos também orar pelo consolo aos corações enlutados, a graça do Senhor Consolador, a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Também vamos orar pelo assunto de hoje, pela questão que envolve todo esse avanço do Estado Islâmico e essas guerras todas no mundo, pedindo que Deus traga paz. E na sequência vou tocar um pedacinho de uma música que tem tudo a ver com o programa de hoje. Deus amado, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade de debatermos um assunto tão importante para as nossas igrejas, ó Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, continue esclarecendo o teu povo, Senhor, e levantando trabalhadores para a tua seara. Se faça presente cada dia mais, Senhor, nesse programa que tanto traz esclarecimento ao teu povo, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os guerreiros se preparam.
Você acabou de ouvir Debate 93.